Olá, dando continuidade à aula de semiologia do sistema locomotor, hoje vamos apresentar a parte 2. E vamos apresentar o exame físico, o que é claudicação, falar sobre os exames complementares e quais são os principais sinais clínicos envolvidos nas enfermidades do sistema locomotor. Iniciamos o exame físico de forma geral, buscando seus parâmetros vitais, bem como frequência cardíaca, respiratória, temperatura, pulso e motilidade gastrointestinal, porque são parâmetros que vão mostrar como o animal está geral, se ele está saudável ou não, se ele já está apresentando alguma alteração de forma geral. Fazemos ainda uma inspeção bem ampla e de forma geral do animal. Observamos sua atitude, seu comportamento, seu caminhar, se ele está com alguma dificuldade nesse caminhar, nesse locomover, alguma dificuldade de deitar e levantar. Nisso também observamos nessa inspeção se ele tem escaras de decúbito, que pode nos dizer que o animal está passando muito tempo deitado ou se ele está tendo dificuldade na hora de se levantar. Isso acontece muito em problemas locomotores, principalmente algumas afecções podais. E aproveitando esse momento, já vamos para o exame especial ou específico. E observamos o animal, ainda fazemos a inspeção dele em 4 etapas. Observamos o animal parado, como é que está a sua postura, como é que está a sua atitude frente ao examinador, como é que ele fica também junto com os outros animais, ele tanto parado, ele em movimento. Observamos, inspecionamos os seus membros, seus cascos e registrar todas essas alterações em ficha clínica. Então é muito importante que o examinador esteja com a sua ficha clínica em mãos, para não perder nenhum dado que pode ser fundamental no juntar dos achados para depois formar o seu diagnóstico. E depois, mais especificamente, de uma forma direta, você fazer a inspeção do animal, e palpar, fazer isso juntamente para observar como é o tipo dessa lesão, o que ela apresenta, se tem flutuação, se tem crepitação, se tem alguma edemaciação, aumento de temperatura, sensibilidade se o animal sente dor, se ela tem rigidez, se ela tem uma alteração de aumento de volume, enfim, tudo isso você tem que ver e palpar. Por isso é muito importante ensinar o olho a ver, ensinar as mãos a sentir e o ouvido a ouvir, como o professor Feitosa fala, Então isso aqui faz muito sentido, porque se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não souber o que é o fisiológico, eu também não vou conseguir diferenciar o patológico. Então é muito importante a gente estar sempre examinando os animais e criando esse feeling, aprendendo isso que está ocorrendo, para diferenciar o que é normal e o que é anormal. Nessas imagens aqui já podemos observar que esse aumento de volume nas regiões de membro desses bovinos aqui já não é fisiológico, Então, mas é preciso palpar, às vezes é preciso lançar a mão de fazer alguma punção, um exame complementar para saber qual tipo de secreção ou qual tipo de material que possa ser drenado aí dessa região. Então isso aqui a gente vai aprendendo com o tempo, sempre inspecionando e palpando cada vez mais para a gente ter essa experiência. E não devemos nos esquecer que para fazer esse procedimento de inspeção e palpação mais direta, precisamos fazer com segurança, tanto para o animal e quanto para o examinador e seus auxiliares. Então é muito importante a contenção, seja por cordas, com os métodos de derrubamento mais utilizados, como o método italiano, método goiano, enfim, tem vários métodos aí de derrubamento. Também posso fazer por cordas com peia, Você tem que deixar o animal de uma forma segura, que você vai conseguir examinar, e depende também de qual parte desse membro, que está afetado, Dependendo do caso, você, que nem aqui a gente vê nas imagens, o animal ele está aqui contido de uma forma que o casco fique evidente para a sua observação. Além dessa proteção, também podemos fazer a contenção com troncos móveis ou troncos imóveis. Isso também facilita bastante. A questão é que isso vai fazer uma segurança maior para o examinador, um conforto maior também para o examinador, na posição que ele vai ficar examinando, e até também um conforto para o animal, que ele não vai ficar se debatendo, não vai se machucar, tá certo? Ele vai ficar seguro também, tá? E lembrar que quando eu vou inspecionar, quando eu vou palpar, eu preciso também, além dele estar contido, eu preciso limpar realmente para eu poder ver direito o que está ocorrendo, fazer a exploração desse membro, exploração do casco. Então lavar com água, com escova, lavar direito, se possível até sabão, tirar aí toda a sujidade, aquela matéria orgânica, fezes, terra do casco, do animal,
vem com marrineta, com canivete, com estilete cego, enfim, você tem que usar esses materiais que vão ajudar a fazer essa exploração do casco e ver realmente o que está acontecendo. Porque se eu só pegar o casco, virar para cima e ali limpar com a mão, então não vai conseguir ver realmente qual que é o problema, qual que é a origem do problema. Então eu preciso fazer essa exploração correta depois de contido e feita essa limpeza da região do casco. E como nós vimos na primeira parte, é muito importante a propedêutica, o conhecimento propedêutico da localização anatômica das estruturas do casco, do membro de forma geral, porque daí eu vou saber qual estrutura está sendo acometida, qual é o tipo de lesão, qual é a lesão. E a gente aprende isso estudando nos livros, mas também na prática, principalmente, porque a gente vai estar vendo, a gente vai estar aqui criando esse feeling, essa experiência com as lesões. Então eu vou poder diferenciar as lesões, como a gente vê aqui, diversas lesões de cascos, mas cada uma em sua localização anatômica diferente, então ela vai ter também um tratamento diferente, uma forma de abordagem clínica diferente, uma terapêutica diferente. Isso também vai variar de caso para caso. Biologia não é matemática, mas é muito importante que a gente aprenda, né? Tenha esse conhecimento propedêutico, né? A gente saiba das localizações anatômicas dessas estruturas para poder identificar qual a lesão e qual é a melhor forma de tratamento, tá ok? Falando de claudicação, podemos conceituar como dificuldade de se locomover, né? Claudicar significa mancar, então é a manqueira, quando o proprietário observa que o animal está mancando, o animal não está andando corretamente, né? Não está caminhando corretamente, não tá, se consequentemente ele não vai conseguir se alimentar corretamente, não vai conseguir reproduzir corretamente. Então a gente observa que o animal não está se locomovendo corretamente, né? Ele está claudicando, né? E ela pode ser classificada em claudicação de apoio quando o animal tem dor ao apoiar esse membro no solo, né? Isso acontece muito nas lesões de casco, né? Na sola do casco, tá certo? Então o animal na sola e outras estruturas do casco, né? Enfim, mas quando o animal quando ele sente dor ao apoiar, quando ele tem dificuldade ao apoiar esse membro, claudicação de apoio. Temos também a claudicação de elevação, que é quando o animal tem dor ao elevar o membro do solo. Ou seja, quando ele apoia o membro, ele se sente mais confortável, ele sente um alívio. Mas quando ele vai levantar, né, elevar esse membro, então claudicação de elevação, quando ele levanta, quando ele eleva o membro do solo, ele sente dor. E aí você percebe isso está mais relacionado às lesões musculares, ligamentares, de tendões, tá certo? Isso é mais em regiões do membro, né, de forma geral, né? E temos a claudicação mista também, que é aquela que é a mistura da claudicação de apoio, o animal sente dor ao tocar ao solo, e também de elevação de quando eleva. E aí, aproveitando aquela parte do exame que nós vamos ver o animal tanto parado quanto se locomovendo, nós podemos classificar essa claudicação no score de locomoção, né, ou nos graus de claudicação, né? O score de locomoção 0, ou de algumas literaturas que já classifica a partir de 1, né, mas aqui a gente está adotando o 0, é quando ele tem parado a postura normal, colinha de dorso retilínea em estação e locomoção, e os passos firmes com distribuição correta do peso e apoio. Então aqui ele está normal, ele caminha sem claudicação. Já o score de locomoção 1 é quando ele tem a postura normal em estação, ele está paradinho, ele está tranquilo, mas ele tem uma ligeiramente arqueado quando ele vai locomover. Você observa que ele fica um pouco mais nessa posição arqueada aqui, mas os apoios normais, é uma leve claudicação. Então o animal aqui também você vê o score de locomoção 2 é quando ele tem uma postura arqueada em estação e locomoção. Então das duas formas, tanto parado em movimento, ele já tem essa postura mais arqueada, e ele tem uma ligeira alteração dos passos. No score de locomoção 3, ele tem um arqueamento do corpo em estação e locomoção e tem uma assimetria evidente do apoio, poupando os membros, com menor tempo de apoio dos membros lesados. Então aqui você vê uma claudicação de apoio, tá? Que ele fica ali, ó, evitando apoiar porque dói, né? Lembra, claudicação de apoio, dor. No score de locomoção 4, ele tem uma incapacidade de apoio ou de sustentação do peso dos membros lesados, e relutância ou recusa para locomover. Então o animal ele fica ali com a perna para cima, né? O pé para cima sem querer colocar, tocar o solo, né? Fica relutando a andar, não quer se locomover. Então aqui ele está aqui com muita dor, né? Ele fica aqui
às vezes até saltitando quando ele vai tentar locomover. Então isso aqui é muito triste, é muito complicado quando o animal já está num grau desse, né? Os exames complementares que a gente pode observar, fazer junção junto com o exame físico, né, para complementar o exame físico, podemos fazer punção articular para ver qual tipo de material biológico que tem ali, qual é a secreção que pode estar ocorrendo ali, se ela é infecciosa ou não, enfim. O exame radiográfico para ver essas estruturas ósseas, até mesmo algumas estruturas ligamentares, dependendo de como ela estiver, você pode observar, né? A ultrassonografia ela é muito importante porque ela vai nos dar um parâmetro ali, tanto dessa questão muscular, ligamentar, essa questão de edemaciação, de acúmulo de líquido, de também acúmulo de alguma outra secreção. A anestesia diagnóstica também é bem utilizada para saber se o animal, quando ele tem esse procedimento de anestesia diagnóstica, passa essa dor e ele caminha normal, passa a claudicação, e aí você já diferencia algumas enfermidades locomotoras, né? A bioquímica clínica também, né? A dosagem de LDH e CK ela é muito importante para diferenciar essas lesões musculares que também podem ocorrer e estão causando essas enfermidades locomotoras. E os principais sinais clínicos das enfermidades locomotoras podemos observar. O primeiro é a claudicação, então animal mancando, animal com dificuldade de se locomover. A alteração de postura, né, como a gente viu ali nos scores de locomoção, o animal ele fica com dorso arqueado, ele fica ali com essa cabeça pendulosa, ele fica ali mais de uma forma que não é o normal, né? O animal apresenta dor, então isso vai trazer também uma apatia, ele vai estar com desconforto, né? O animal vai estar em estresse, consequentemente vai ter uma inapetência, anorexia, vai perder peso, tem uma diminuição da produção e, né, a inapetência e anorexia aqui também está tudo atrelado a esses sinais clínicos aí, né? Com tudo isso, pessoal, a gente vai conseguir chegar ao diagnóstico de qual é a enfermidade que está ocorrendo no animal para poder tratar corretamente, né? Então a finalidade do nosso exame é essa: diagnosticar correto para poder tratar correto e curar o nosso paciente, né? Bom, essa foi a literatura utilizada para a produção dessa aula, é a recomendada para os estudos e encontro vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!